Graça e paz, amados. Bendito seja o nome do Senhor nessa manhã. Acompanhem, abra comigo, por favor, suas Bíblias. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Vamos frisar novamente o versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Nosso sentimento para essa manhã de comunhão na palavra é compartilhar algo sobre os preceitos, os princípios fundamentais da casa de Deus. Vamos procurar, com a ajuda do Senhor, ser bastante pragmáticos, porque o nosso tempo não vai nos permitir entrar em tantos detalhes, mas acredito que, pelo menos, o esqueleto dessa estrutura que nós vamos apresentar aos irmãos, os irmãos depois se sentirem, tiverem confirmação do Espírito para seguir meditando em casa com outros textos, aquilo que o Senhor for acrescentando aos irmãos. Então pode ser que seja de ajuda para a edificação dos santos. Paulo, nessa maravilhosa carta, onde alguns estudiosos dizem ser a mais profunda e a mais alta do Novo Testamento, ele nos dá algumas recomendações. Obviamente que a carta não começa no capítulo 4 e não teríamos como andar de maneira digna começando no capítulo 4. A estrutura da carta para essa condição de andarmos de forma digna, porque existe dignidade no nosso chamamento, é um chamamento que é do alto, ele não é um chamamento terreno, ele não é algo que vem de baixo, ele não tem a ver com estruturas humanas na sua essência, ele é algo que vem de Deus. Então precisa começar no capítulo 1, onde nós somos assentados, nos encontramos assentados em lugares celestiais em Cristo. E então Paulo diz que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nesses lugares. São essas bênçãos espirituais que nos permitem, a andar da forma digna a qual fomos chamados. Não só no capítulo 4, você vai ver a expressão andar por muitas vezes, como você já ouviu essa menção também por muitas vezes, mas às vezes, por muitas vezes, o Espírito insiste por muitas vezes. O Espírito é que contém a realidade. O Espírito, ele não vai atrás dos nossos sonhos, nem daquilo que nós desejamos ouvir ou dizer. Ele dá exatamente aquilo que nós precisamos. Então o nosso coração deve estar sempre aberto, mesmo que às vezes precisamos tocar nas mesmas coisas, como Paulo dizia, é segurança para nós. O Senhor vai insistindo conosco em determinados pontos, até que de fato ele encontre um degrau de edificação para que ele possa então seguir o segundo degrau e um terceiro, assim por diante. Nós vamos num tempo onde a escatologia já é bem presente, os assuntos dos tempos finais estão diante de nós. E nós estamos encontrando uma dura dificuldade, não só a igreja a nível de uma cidade, mas a igreja a nível mundial. Nós estávamos já prestes a colocar os telhados, ou quem sabe o Espírito já gostaria de pintar as paredes dessa maravilhosa casa, e nós ainda temos problemas de fundamento. E quando há problema de fundamento, não pode existir telhado. Por isso que quando chega o momento da escatologia, na assim chamada teologia sistemática, que é o sistema de colocar em ordem os grandes temas da Bíblia, o primeiro grande tema é o fundamento. Ninguém pode pôr outro fundamento, qual é Jesus Cristo, e outro edifica sobre ele. Esse processo de edificação é longo, não é? E já vai por toda a história da igreja. Esse processo não começou agora no Rio, daqui a 30 anos passados. Esse processo se deu desde o início da história da igreja. E o que acontece é que ao longo da história,
o Senhor vai cabalmente edificando essa casa, ponto por ponto, tema por tema, não é? Tema por tema, até chegar o momento onde ele precisa colocar a cobertura. E já depois, quem sabe, os últimos detalhes da casa para que então, né, a obra dele seja consumada nesse aspecto, no tempo. E aí nós vamos observar que quando nós vamos querer mexer com o telhado, aí os irmãos já começam a ficar preocupados, porque os assuntos são muito estranhos, nos traz medo, etc. Isso é muito próprio, muito típico, né, de uma edificação que ainda faltam outros fundamentos. Então o nosso sentimento nessa manhã, de uma forma, buscando uma forma objetiva com a ajuda do Senhor, é nós voltarmos para determinados pontos, detalhes, né, de fundamentos dessa casa, que a gente pudesse utilizar ainda daqui do Oravante, porque a edificação ainda não está pronta, ela não está completa. Então existem princípios que ainda não podem ser quebrados, que precisam ser guardados, não é? São esses princípios que nos conduzem, o Espírito nos conduz por esses princípios. Então, se você observar comigo a última vez que estivemos compartilhando, nós falávamos da casa de Deus em 4 períodos distintos. E falávamos também que a casa de Deus, primeiramente, na sua essência, é o próprio Senhor Jesus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas esse Jesus, ele é aquele que tem a natureza teoantrópica, ele tem 2 naturezas. Ele não é somente aquele homem que anda nas regiões de Genezaré, dos lagos, da mediação dos lagos de Genezaré. Ele é um homem que, mesmo sendo homem, ele também é Deus. Ele tem 2 naturezas, nunca se esqueçam disso. Então, se esse texto de Colossenses 2:9 diz que nele habita corporalmente toda a plenitude, não é que a partir do homem Jesus, da sua natureza humana, passou a divindade a habitar nele, o Pai no Espírito. Não. Por toda a eternidade, essa comunhão nunca foi rompida. Então, se ele é a casa de Deus, nós temos que nos reportar para um primeiro momento, onde essa casa aparece na eternidade. Tem muitos textos onde aparece essa relação da Trindade ainda antes dos tempos eternos. Então, esse é o primeiro aspecto da casa que ainda não está relacionado conosco, apenas a comunhão do Pai e do seu Filho, né? Se você pega o texto de João, capítulo 1, tem uma frase grega chamada prostonteon, uma expressão grega do primeiro texto de João, capítulo 1, quando a ideia é de que um está faceado ao outro, face a face. Prostonteon quer dizer estão face a face. E o Espírito é a ligação de amor eterno entre essas 2 pessoas, do Pai e do seu Filho. Então, nas relações da Trindade, você já tem esse aspecto da casa. Casa de Deus, irmãos, não é uma coisa da terra, é uma coisa da eternidade e do coração de Deus. E você poderia perguntar, irmãos, e qual é a importância disso para mim? Toda a importância do mundo, toda a importância. Porque Deus não tem uma casa sem a nossa participação responsável. É um dos critérios importantes para que Deus possa obter essa casa. A casa na eternidade está relacionada às relações da Trindade. Mas depois essa casa aparece no tempo. Quando ela aparece no tempo, ela aparece na tipologia. Por muitas vezes você vai ver, o tabernáculo é uma figura dessa casa, só que já de uma forma, alguns passos foram dados na revelação, porque não é somente agora a Trindade no seu aspecto essencial, mas também no seu aspecto mais econômico, ou seja, não é somente o Deus que é, mas também é o Deus que é, que se revela e que se dá. Então, quando nós chegamos no tempo, nós observamos que essa casa de Deus, ela já não é somente a Trindade, o Deus Trino, mas é a Trindade representada no Filho, formada no homem. Então agora ele acrescenta, não é? Ele acrescenta a nova criação a esse propósito eterno. É um propósito eterno. Paulo fala em capítulo 3 de Efésios, né? Quando ele fala segundo o eterno propósito em Cristo Jesus. Foi feito um propósito em Cristo. E o propósito de Cristo, em Cristo, que foi feito, foi que essa casa, essa relação da comunhão da Trindade fosse estendida na nova criação. Então, nós encontramos essa casa em 4 períodos. Primeiro na Trindade, nas relações essenciais da Trindade, não é? Onde o Pai habita no Filho, no Espírito. Mas depois nós temos ela no tempo, e ela aparece de uma forma tipológica, porque ainda não há revelação do tema.
Há na eternidade, você precisa ir a Efésios, a carta aos Efésios, que vai te mostrar com clareza, com mais clareza isso, porque é uma carta da eternidade, é uma carta que está antes do Gênesis, né? A gente tem falado isso para os irmãos. Cronologicamente, o Gênesis vem primeiro, mas na revelação, obviamente, Efésios fala das questões relacionadas à eternidade e demonstra essa relação. Então, quando você chega no tabernáculo, você vê que já não é só uma questão da Trindade, mas também é uma questão da Trindade no homem. Então, a casa ganha essa expressão, ela ganha esse avanço. Agora nós vamos começar a compreender, não na revelação, mas ainda na tipologia, não é? Nós vamos começar a compreender aquilo que a Bíblia chama de o mistério de Cristo, que é a formação de Cristo no corpo de Cristo. O mistério de Cristo. E isso é representado no tabernáculo, também no templo de Salomão. Há muitas figuras no Antigo Testamento para se ver isso. Mas não era possível ver, até que Jesus viesse, abrisse as páginas do Novo Testamento, né, para uma nova realidade, a realidade espiritual, tivéssemos os nossos olhos desvendados, para que pudéssemos olhar para trás e agora, sem véu, pudéssemos olhar com clareza o que estava acontecendo lá atrás, os princípios da casa que Deus já estava colocando, para que na revelação, agora a igreja, né? Então você tem um período na eternidade, você tem um período na tipologia, tem um período na revelação. Quando nasce a revelação? A casa está escondida dentro do Filho, assim como o Filho está escondido dentro do Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Essa é uma relação íntima e fechada entre essas duas pessoas eternamente. Ninguém conhece. Se você que está sentado aí conheceu um pouco do Filho, glorifica a Deus porque o Pai te revelou quem Ele é. Ninguém poderia te dar essa revelação. Somente o Pai poderia mostrar quem era o seu Filho. Se essa revelação chegou a você, então o fundamento chegou agora a você. E para que chegou esse fundamento? Para que você fosse livre do inferno. Irmão, essa é a gota d'água do oceano. O oceano não é ficar livre do inferno, é a gota d'água do oceano. Não é? O oceano é que ele tem um propósito conosco. O oceano é que é um propósito baseado no seu coração cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de graça. Ele não é aquele Deus efetivamente que Teodoro Bessa, aquele discípulo de Calvino, que chegou ao chamado hipercalvinismo, dizia que alguns foram predestinados para a vida e outros para a morte. Não, esse não é o Deus que nós conhecemos. Se o homem vai para a morte, vai com as pernas dele. Deus a todo tempo quis e quer salvar o homem. Deus tem planos de amor. Ah, mas Ele é soberano. Ele é soberano, mas quando Ele quer se revelar com soberania, Ele fala assim, haja, e a resposta é, ouve. E Ele repete, haja, e novamente, e ouve. Não tem jeito de ser diferente. O Bará é aquele que constrói tudo a partir do nada. Mas quando Ele se revela, Ele não é só soberano. Ele também se revela. Quando Ele se revela um Deus cheio de amor, cheio de graça, cheio de misericórdia. Um Deus que põe os olhos na sua criatura com as melhores das intenções, não resta dúvida disso. Então, quando Ele nos olha, Ele nos vê desde a eternidade, nesse plano eterno, de nos inserir numa casa que Ele levaria essa casa da tipologia para a revelação, não é? Que seria agora o tempo em que nós estamos vivendo, e eu preciso fechar aqui com a ajuda do Senhor, porque para o nosso tempo não abrir muito, mas desse tempo que nós estamos vivendo, nós chegamos ao momento crucial da casa, porque esse é o momento onde a casa efetivamente começa a ser edificada. Os nossos olhos são abertos para olharmos para trás, em Cristo, no Espírito, com as chaves do Novo Testamento, não é? E vermos que tudo aquilo que foi colocado no Antigo Testamento, se for usado de maneira adequada, na revelação do Novo Testamento, serve como princípios para nos ajudar, nos auxiliar na edificação dessa casa. Então dizia que essa casa, ela está escondida em Cristo, como Cristo está escondido em Deus. Então se Deus não é conhecido, porque só Cristo pode revelar o Pai, como o Pai pode revelar o Filho, a casa está dentro do Filho. Ah, mas como a casa está dentro do Filho? Você vai descobrir isso quando? O dia que o Senhor Jesus desceu a essa terra, pela primeira vez, quando as pessoas olhavam para Ele, elas começaram a ter discernimento de quem era o seu Pai. Essa era a sua função principal, demonstrar ou revelar quem era o seu Pai.
Mas um dia que Jesus tomou o caminho do Gólgota, subiu até aquela cruz e morreu, quando a lança perfurou o seu lado, e aí saiu sangue e água, esse aí é o segredo mais profundo que o ser humano pode encontrar um dia. Aí está o sangue que nos purifica dos pecados. Mas não só nos purificou dos pecados. Porque se tivesse nos purificado dos pecados, nós poderíamos ter ficado na morte. Ele não só morreu, ele também ressuscitou. E ao ressuscitar, essa água vai falar muito para nós, porque não só nós morremos com ele, mas também ressuscitamos com ele em novidade de vida. Nós temos agora uma nova vida. Nós não somos uma nova criatura, irmãos. Nós somos a nova criação. Nós somos a nova criação em Cristo Jesus para dar prosseguimento aos propósitos eternos de Deus. Então, quando o seu lado foi furado, uma nova revelação chegou. Não somente de que ele era filho do Pai eterno, mas que também nele estava escondido um outro segredo. E esse segredo era a nova criação. Éramos nós que estávamos incluídos nesse maravilhoso e grandiosíssimo propósito. Mas nós chegamos aqui. Quando você chega então, por fim, no Apocalipse, você vê uma tenda pronta, está lá no capítulo 21, nós lemos a vez passada para os irmãos. E essa tenda é a casa que Deus tinha no seu coração desde os tempos eternos. Nós estamos chegando nos dias do Apocalipse, irmão, se é que de fato já não chegamos. Então temos bastante pressa, não é? Devemos ter bastante pressa naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Devemos almejar isso. Existe uma festa por lá, costumo falar dessa festa, do capítulo 19, depois você dá uma olhada nessa festa. Quem gosta de festa é capaz de correr lá para ver, né? A questão é que toda festa, ela exige roupas, ela exige trajes. Esse é um casamento maravilhoso que não é dessa terra. Todos nós somos convidados para esse casamento. Queira Deus que todos possamos estar por lá, não é, para esse grande dia. Então começa então esse processo de nós termos que alinhar as nossas vestes. Isso é fundamental. Não perca teu tempo com nada, irmão. Não perca teu tempo com nada. Olhe para Jesus, foque a sua vida nele. O tempo está passando muito rápido, não é? Então foque a sua vida nele, não se distraia com nada. Existem muitas coisas que são feitas para te distrair. E existe uma festa com dia e hora marcado que nós não sabemos, mas todos nós ganhamos um convite. Põe a sua roupa, põe o seu traje de gala e vamos nos encontrar lá para aquele grande dia. Nós vamos então tocar, se o Senhor nos permitir, em 15, 20 minutos, nós vamos tocar então nesses aspectos fundamentais que nos ajudam na revelação da casa, na edificação, melhor dizendo, perdão, na edificação da casa de Deus. Vamos usar então o tabernáculo como figura, poderíamos usar o templo de Salomão, poderíamos usar outras figuras. Vamos usar o tabernáculo. Vamos a Êxodo capítulo 25 e vamos observar que já aí na tipologia nós encontramos claramente os princípios que regem a edificação dessa casa. Nunca imagine, irmão, que Deus vai edificar uma casa sem princípios. Capítulo 8 de Provérbios, preste atenção nisso, o capítulo 8 de Provérbios diz que quando o Senhor colocava fundamento na terra, quando Deus colocava fundamento da terra e fazia a separação de água e de terra, diz o texto assim, que sabedoria, que é pessoal, que é personificada aquela sabedoria. Sabedoria era o seu, alguma tradução diz o seu aluno, o original diz o seu arquiteto. Sabedoria era o seu arquiteto, quando ele colocava os fundamentos na terra, porque o façamos, ele é plural, é o Deus trino, Elohim, não é? Façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, porque Deus tem esse princípio de fazer sempre junto. Deus sempre faz junto. Deus não faz nada separado. A Trindade sempre opera junto. E quando Deus colocava os fundamentos da terra, você sabe, temos irmãos entre nós que são profissionais, né, dessa área, poderia nos informar com mais propriedade. Quando você vai fazer alguma obra, você precisa de um projeto arquitetônico. Você não pode fazer nada sem planejamento. E essa casa, ela também tem um planejamento. E dentro desse planejamento tem normas e regras. E você poderia dizer, irmão, mas no Novo Testamento tem normas e regras? E, irmãos, provavelmente tenha mais do que no Antigo.
porque o antigo estava escondido em sombras e figuras. Não é? Na revelação você vai observar que você não consegue andar de uma forma digna da vocação com que for chamado, se você não obedecer os preceitos, não que eu coloquei, e porque eu quero dizer, mas os preceitos da palavra de Deus, aquilo que o Senhor estabeleceu para que essa casa tenha aquilo que ela precisa ter. O que é um modelo arquitetônico? Você chega numa obra que mal começou, você vê um quadro ao lado, e aquele quadro tem uma praça, tem prédios, tem crianças brincando na praça, tem estacionamento, tem tudo ali. Mas quando você olha para a obra não tem absolutamente nada, só tem um buraco. Estão fazendo um buraco lá embaixo, para lançar fundamento ainda. Mas você sabe que aquele buraco, dentro em breve, vai ficar igual aquela maquete, não é? Igual aquele quadro. Assim também é. Essa maquete da casa de Deus é o arquiteto. Ele não é só o arquiteto que mostra uma maquete, ele é a maquete. Ele é o modelo arquitetônico da casa. Por isso que a casa, ela só glorifica a Deus no final desse negócio se ela tiver formada em Cristo. Cristo é o modelo arquitetônico da casa. Se a casa levar a impressão digital de qualquer outra pessoa, ela não vai glorificar a Deus no final do negócio. Só tem uma pessoa que glorifica a Deus, esse é o seu filho. Então o seu filho precisa ser formado na casa. Não é? Então ele é o modelo arquitetônico daquilo que Deus está fazendo conosco. Deus olha para nós e vai fazendo, olha para o seu filho, volta para nós, continua trabalhando, olha para o seu filho, olha para nós, e assim vai. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós vamos a Êxodo capítulo 25, acompanhe comigo, que esses princípios estão relacionados, ainda aqui no Antigo Testamento, eles estão relacionados à revelação da casa de Deus no Novo Testamento. Você sabe que o Pentateuco, formado por aqueles 5 principais livros do Antigo Testamento, fala primeiro, o primeiro livro fala muito da história de onde tudo começou e de outros processos também, não tem como deter aqui. Mas os 5 livros, falam também muito da história do povo de Israel, depois de ter saído do Egito, em grande parte vai falar disso. E essa saída, chamada de Êxodo, é quando o povo sai. Mas o povo sai para uma realidade, o povo sai para uma direção, eles não estão saindo de qualquer forma. Eles não estão somente sendo libertos de Faraó, a ideia não é só libertar de Faraó, a ideia não é tirar da condenação. Também isso faz parte do propósito, mas não culmina aí. A culminação do propósito é sair da terra da escravidão, de tudo que possa te escravizar, não é? Inclusive o seu próprio eu, a sua própria vontade e a sua liberdade e a minha liberdade sem Cristo. Tudo isso é escravidão. Liberdade sem Cristo é escravidão, não é? Do eu, não é? Eu sou livre. Ó o eu aí, cuidado, não é? Porque eu sou livre para quê? Eu sou livre para agradar a Deus, para funcionar para Ele, para servi-lo, para fazer essa casa com Ele que Ele tanto deseja. É propósito eterno, irmãos, desde os tempos eternos. Não é? Agora, para trabalharmos juntos nessa casa, como é um dos princípios, nós precisamos ter em consideração alguns pontos. Você não pode deixar de ter esses pontos em consideração. Essa não é uma questão filosófica, não é uma questão que o irmão Roger acha que deva ser assim. Essa é uma questão das Escrituras. Se quisermos andar dignamente, né, ou dignamente da condição como fomos chamados, nós precisamos olhar para os princípios, para os preceitos da casa, né, e nos identificarmos com esses princípios, para que então o Senhor possa conduzir-nos por um caminho bastante seguro. Porque, irmãos, lembre-se, o final do negócio, ninguém pode pôr outro fundamento qual a Jesus Cristo, mas lembre-se bem, é possível sim fazer um edifício com madeira, feno e palha. Não é possível trocar o fundamento, porque se trocar o fundamento, nem filhos de Deus seríamos. Mas é possível chegarmos naquele dia, no tribunal de Cristo, cheio de madeira na mão, cheio de feno e cheio de palha. E digamos que estivéssemos numa longa fila, como um sonho de um determinado irmão, e lá estava o trono, e o Senhor chamando para aquele berna, para aquele trono, não de julgamento no sentido de quem vai para o inferno, quem vai para o céu, mas aquele trono de comunhão para perguntar o que você fez da salvação gratuita que eu te dei. Porque você foi muito esperto para pregar para todo mundo que a salvação não se perde. Realmente, ela é eterna, é um dom dado por Deus.
Mas o que você fez dela? Você se vestiu dela? Não é? Ela virou vestes na realidade espiritual. Ela passou a ser as suas vestes, aquela tão grande salvação que eu lhe dei. Então são perguntas que precisam nos chamar a atenção hoje, porque amanhã já não temos mais tempo, o tempo está passando muito rápido. Às vezes nós temos a ideia que vamos viver ainda muito tempo, mas não sabemos nem se vamos acordar amanhã. E do jeitinho que você vai dormir, que eu vou dormir no Senhor, é do jeitinho que nós vamos chegar diante dele. E aí você e eu precisamos decidir, vamos parecidos conosco mesmos ou vamos parecidos com ele? Como vamos chegar diante dele? Parecidos conosco ou parecidos com ele? Então o tempo que ele está dando agora, dessa oportunidade, inclusive essa aqui dessa manhã, é para refletirmos sobre essas coisas. E colocarmos, ou quem sabe redirecionarmos a nossa vida aos princípios pelos quais Deus continua operando e opera. Então o capítulo 24, nós temos o primeiro princípio. Guardem isso. Nós estamos lendo o Antigo Testamento à luz do Novo. Amém? Esse é o princípio aqui. Não estamos lendo apenas o Antigo Testamento e querendo praticar o Antigo Testamento. Não queremos colocar kippá, talit, aquela cobertura sobre as costas que o judeu usa, né? Ou shofar, vamos começar a tocar shofar. Isso não é exatamente o sentido. A revelação avançou. Você não pode dar um passo atrás, você tem que dar um passo à frente. Tá certo? O período judaico foi um período importante, inclusive, para se testemunhar da unidade essencial de Deus. Por isso o Shema de Deuteronômio 6, ele identifica exatamente isso. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Had. Ouve Israel, o Senhor vosso Deus é um. Esse era o testemunho que tinha que ser dado no Antigo Testamento. Mas a revelação avançou. Esse Deus único em essência é trino em pessoa. E essas três pessoas, uma, porque diz que o Pai ninguém conhece, ninguém pode conhecer, invisível, habita numa luz inacessível, ou seja, impenetrável, não se pode penetrar, não se pode conhecer. Mas pode ser visto na pessoa do seu Filho. É o Filho quem revela o Pai, é o Filho que demonstra quem o Pai é. O primeiro princípio que eu gostaria de mostrar aos meus irmãos, dessa forma, dessa construção do tabernáculo no Antigo Testamento, daquilo que Deus vai demandar de Moisés, esse tabernáculo é o mistério de Cristo, é a mesma coisa que Deus está fazendo conosco hoje. Por isso que utiliza-se os mesmos princípios. Então, o princípio primeiro que aparece aqui, que eu vou ler com vocês, no capítulo 24, ele diz assim, olha, vamos então para a objetividade dos pontos, para a gente ir entrando nos princípios de forma objetiva. E é bom às vezes sermos pragmáticos, porque às vezes nos saímos por muitos pontos e por muitos detalhes, depois, irmão, como é que foi o assunto? Aí damos uma referência, irmão, um certo hipopótamo, porque hipo é de baixo, hipótamo é de rio, então hipopótamo é aquele que gosta de ficar embaixo do rio. E depois você prega 2 horas, né? E aquele marido que não veio para a reunião, a esposa volta para casa e pergunta para ele, e ele pergunta para ela, como foi a reunião? Foi ótimo. E o que o irmão falou lá? Ele falou, um negócio de hipopótamo lá, não entendo bem o que era aquilo. Então vamos ser pragmáticos. Princípios para a edificação da casa de Deus. O Filho é o modelo arquitetônico que está ao lado do Pai. E o Pai, como trabalha juntamente com o Filho no Espírito, é que está construindo essa casa para a sua glória. Porque lembre-se disso. Deus não quer somente uma casa, Deus quer uma casa cheia. Não é cheia de pessoas. Quando a ideia do Gênesis é crescer e multiplicar e encher a terra, é porque o homem é feito à imagem, por isso que ele precisa se multiplicar. A ideia não é multiplicar o homem, a ideia é multiplicar a imagem. Porque à medida que a imagem é vista, o Deus invisível é revelado. E por isso que chega no Novo Testamento, essa imagem agora é revelada na igreja, que é a casa de Deus. Então a gente tem que pôr atenção nisso. Não é uma questão de muita gente, é uma questão de bastante imagem, bastante impressão daquilo que deve ser e não daquilo que não é. Não é uma questão de revelação da igreja, é uma questão de revelação de Cristo. Amém. Revelação de igreja a gente já tem bastante. Precisamos de Cristo na sua essência e na sua pureza.
O primeiro princípio são os princípios que nós vamos ler são aqueles relacionados à casa que Deus pede para Moisés construir, o tabernáculo, o mistério de Cristo. São os mesmos princípios que Deus pede para que a gente se envolva, para que Ele possa edificar essa casa e ela ser cheia do seu Filho. Então vamos lá, capítulo 24 diz, então, versículo 12, perdão, capítulo 24, versículo 12. Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para ensinares. Primeiro princípio da casa, irmãos. Se você esquecer dos demais que nós vamos ler, guarde isso no seu coração. Toda vez que Deus vai fazer algo relacionado ao ser humano, Ele chama o ser humano para perto dele. Essa casa é a casa de Deus, irmãos. Não temos nenhuma condição em nós mesmos de fazer nada a respeito dela. Só quem pode edificar essa casa é o próprio Deus. Mas Ele tomou a decisão soberana de edificar ela conosco. Então Ele fala, sobe a mim e fica na minha presença. Anda, Abraão, na minha presença e ser... Onde existe atributo de perfeição, irmãos, se não for na presença do Senhor. Esse é o primeiro grande princípio que nós precisamos nos ater com todo o nosso coração. Por isso, irmãos, que nós temos ainda muitas dificuldades na casa de Deus de uma forma geral, não só na cidade do Rio, em muitas cidades, em muitos lugares. Porque quando as nossas reuniões são para outras coisas, elas sempre são cheias, sempre são bem frequentadas. Quando nós levantamos esse princípio de termos um tempo de uma reunião de oração no meio da semana, você já viu como ela é fraca? Você já viu como ela é pouco frequentada? Todos os problemas da igreja, elas estão relacionadas a esse ponto. Nós temos extrema dificuldade de nos achegar ao verdadeiro edificador. Nós tentamos edificar longe da presença dele. Não há efetividade no nosso trabalho. Irmãos, esse é um princípio que não é só da igreja. Esse é um princípio que é da família. Esse é o princípio individual de cada filho, de cada filha. Não é? Quando nós nos levantamos, a nossa vida de comunhão com Deus, ela precisa ser ativada nesse primeiro momento. Nós estamos querendo chegar a uma normalidade de igreja bíblica a nível de reunião de oração. Amém? Mas vá mais adiante. Paulo diz que nós deveríamos orar sem cessar. A nossa vida de comunhão, irmãos, é o fator principal, primordial, elementar, essencial para que a gente possa ir bem. Todos os demais princípios são regidos por esse. Se a nossa vida de comunhão é fraca, a nossa vida familiar é fraca, a nossa vida individual é fraca, a nossa vida de comunidade é fraca. Irmãos, não tem mágica nesse quesito. Se a nossa vida diante do Senhor é fraca, nós somos fracos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque Ele pode falar mais do que as minhas palavras. Ele pode falar direto ao nosso coração da tamanha e desesperadora necessidade que nós temos de estar diante dele. Sabe por que colocamos as mãos nas coisas de maneira muito rápida? Porque não conhecemos a Ele. Quando nós conhecemos a Ele, sabe o que acontece? Começamos a ter certas sensibilidades que mais ninguém tem. Ele quer nos dar muitos instrumentos, porque Ele vai dar a Moisés as tábuas. A nós, Ele também quer nos dar as tábuas da edificação da casa. Mas sabe onde estão essas tábuas? Estão no alto monte da sua presença. É um caminho de subida, é um caminho que a nossa carne não quer, tem que subir, não é? Então é sempre mais fácil a nossa prática, é sempre mais fácil os nossos processos de raciocínio. Mas depois passa o tempo, a gente vai vendo que não tem efetividade. Parece que dá 2 passos para frente e 3 para trás. Põe uma coisa na sua cabeça, irmão. Irmã, e a mim primeiro que falo, não existe edificação da casa de Deus se nós não nos encontramos na presença dEle. Se nós não cultivamos a presença dEle. Você quer uma família que glorifique a Deus? Leve a sua família para o monte.
Aprenda a levar sua família para o monte. Você quer, varão, ter uma vida diante de Deus que glorifique a Ele? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Irmão, ore aqui por mim. Irmão, podemos orar por você. E depois você ora por mim também, que eu também preciso. Mas esse ainda não é o assunto. O assunto é que precisamos subir o monte e ficar lá. Essa não é a oração do café da manhã. Essa é uma vida. Irmãos, nós não somos dessa terra. Nova Jerusalém, ela não sobe da terra, ela desce dos céus. Qualquer realidade espiritual que você quiser encontrar, que a gente fala muito e muito de religião, que aqueles lá são religiosos, aqueles lá são religiosos, você já caiu no mesmo problema e nem percebeu que você é religioso também. Só em você demonstrar aos outros. Uma pessoa espiritual não demonstra a ninguém. Uma pessoa espiritual confessa os seus próprios pecados. E você começa a ter certos tipos de visão que parece que ninguém tem. Mas por que não tem? Porque você é a pessoa que está mais próxima. Os seres que estão mais próximos do Senhor, como em Apocalipse capítulo 4, eles são cheios de olhos, eles começam a ver muita coisa, porque quanto mais próximo de Deus, mais se pode ver. Nós estamos num tempo de muito engano. Esse é o tempo de Mateus capítulo 24, que Jesus falou com todas as letras, que esse seria o tempo de engano. Em 3, 4, 5 versículos, ele usa a palavra engano 4 vezes. Esse é um tempo de engano. E não adianta você e eu só com nomes de crente, não é suficiente para ver, não vai aparecer ninguém de chifre, de rabo, nem fedendo a enxofre. São ações muito sutis, que só na presença de Deus se pode discernir. Lembre-se, esse é um princípio da casa, irmãos. Não temos casa edificada, não temos vidas edificadas, seja individualmente, seja da família, seja da comunidade, seja da igreja. Penso eu que se quisermos uma verdadeira restauração da casa de Deus, precisávamos todos juntos num despertamento. Qual despertamento? Estar juntos na presença de Deus. Não estar juntos falando de coisas, porque às vezes a gente fica junto, um fala de um negócio, outro fala de outro. É juntos com Ele. Na presença dEle. É disso que nós precisamos. Nós não temos falta de nada porque tudo já nos foi dado. Nós só temos dificuldade de desfrutar do que nos foi dado. E como desfrutamos? Na reunião de domingo? Não. De maneira nenhuma, irmão. Para com essa centralidade de reunião de domingo. Entenda que a sua reunião de domingo precisa ser todo santo dia. Todo santo dia. E aí você vai começar a ver seu espírito vai ficando robusto. Você não precisa tomar Iproten. Iproten é para dar músculo. Na presença dele é o Iproten espiritual. Você começa a ser fortalecido no homem interior. E à medida que você vai sendo fortalecido no homem interior, as coisas começam a mudar diante dos seus olhos e as pessoas falam, mas que irmão estranho aquele lá. Parece um extraterrestre. Porque ao espiritual ninguém discerne. Mas ele discerne todas. Ele está te vendo, mas você não está vendo ele. Você está achando ele estranho. É porque ele se move em outra esfera. Ele está na presença de alguém que está em outra esfera. Precisamos passar rápido aqui, mas medita nisso. Medita nisso. Peça ao Senhor essa ajuda, esse auxílio, porque aqui está a senha de uma forma prática, por assim dizer, porque hoje tudo a gente precisa de senha. Aqui está a senha da vida espiritual. Aqui está a senha do progresso espiritual. Se andamos com Ele, estamos sendo edificados. Se não andamos com Ele, não estamos sendo edificados. O segundo princípio aparece no capítulo 25, já chegamos no capítulo 25. A expressão que aparece é uma letra grega, que é aqui, hebraica, que aqui é val, e é traduzido, na minha tradução, é por então, mas em outra tradução também pode ser também. Também disse Deus, então disse Deus. Algumas traduções não têm essa palavra, mas o hebraico tem val, né? A letra val no hebraico, que pode ser traduzida por então. Ah, irmão, mas o que tem essa letra? Tem princípios. Porque quando ele fala, então falou o Senhor a Moisés, isso tem muito significado. Porque nós, às vezes, vivemos distraídos nas nossas coisas, daqui a pouco nós vamos e queremos que o Senhor fale. Senhor, queremos ouvir a sua voz, mas nessa distração toda.
Você vai observar que então quando? Então, depois do momento em que Moisés se portou, se colocou na presença do Senhor, então começou o Senhor a falar com ele. Mas mais do que isso, a palavra então aqui tem um significado especial, porque ela também fala dos processos que Moisés passou. Moisés aqui já tinha 80 anos, mas com 40 anos Moisés já queria ser um libertador, e ele é uma figura de Cristo. Mas não naquela época, ele queria ser um libertador, e você sabe que ele foi separar uma briga, e só para separar ele matou um. Só para separar, ele nem entrou na briga, foi para separar. Então era um homem cheio da sua força. Assim somos nós também, e esse é um princípio maravilhoso. Porque nos mostra que quando nós ainda estamos cheios da nossa força, e aqui tem um contraponto, porque nos achamos muito fortes, então há pouca presença de Deus, porque nos achamos muito fortes em nós mesmos. Mas à medida que a cruz vai operando em nós, vai trazendo esse equilíbrio, porque vai nos anulando em nós mesmos, e a cruz tem esse sentido. Moisés precisou 40, Moisés, eu não quero um déspota, eu não quero ninguém, eu não quero um príncipe, nem um rei, eu quero um servo, você vai cuidar de ovelha. E colocou Moisés no deserto para cuidar. Mas Moisés, um homem preparado, com toda a ciência do Egito, vai cuidar de ovelha? Às vezes o Senhor nos confunde, né, irmão? A matemática que 2 e 2 dá 5, dá 6,5, 7, quase nunca dá 4. Porque Deus não deixa essas coisas na nossa mão, é o Espírito que quer nos guiar em todas essas questões, não é? Então Moisés é chamado depois de processos, e aqui nos fala um outro princípio. É aquele princípio do Novo Testamento que Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, o quê? Negue-se a si mesmo. Esse princípio da cruz, irmãos. Esse é um princípio, irmão, esse não é um assunto só da Bíblia, isso deve ser um assunto que deve constituir a nossa existência como crentes. Se nós não temos a presença de Deus, não temos edificação, se não temos cruz, não temos limites. Os nossos limites não são limites. Deus colocou demarcação, Deus delimitou toda a sua casa. Os nossos funcionamentos têm limite, irmão. Eu funciono até um período, daqui para lá não posso funcionar porque já é outro irmão, e ele vai até lá e de lá já não pode mais porque é outro irmão, e assim é. Nós nem sequer conseguimos servir sozinhos, porque na mesma figura do tabernáculo, uma tábua que formava as paredes do tabernáculo, ela tem 35, em torno de 35 centímetros, 40 centímetros. Era um côvado e meio. E a gente sabe que um côvado e meio não é uma medida completa. Porque a medida completa na Bíblia é 3, Pai, o Filho e o Espírito. Então se tem um côvado e meio, uma tábua que está sobre bases de prata, que era a base onde ela ficava, se ela tem um côvado e meio, o que ela precisa? Ela precisa de uma outra tábua ao lado que tem um côvado e meio também. E aí eles formam uma medida completa, 3. Então você sempre vai precisar de mais um. Mas não só mais um, você vai precisar de mais um com princípios, porque uma tábua faz um trabalho, a outra faz outra. E essas questões de princípios e de serviços precisam ser respeitadas. Ou melhor dizendo, os serviços são medidos, não é? Os serviços são medidos pelos princípios. Eu quero servir. Amém, isso é muito bom. Nós vamos ver que existe esse princípio aqui também. Você deve desejar servir. Mas você já perguntou como? Será se de qualquer forma nós podemos servir nessa casa? Será se do que a gente fizer, desde que tenha um coração apenas voluntário e desejoso de servir a Deus, você acha que é suficiente? Nunca será suficiente. Por quê? Porque não é qualquer casa. É a casa de Deus. E é a casa que Ele estabeleceu esses princípios. Então a cruz é um princípio fundamental. Todos nós somos provados a cada dia. Se eu fosse falar para aqui, irmão, quem já teve a sua cruz hoje? Não levanta a mão, não. Tenho medo que todo mundo vai levantar a mão. Se eu não levantar a mão agora, vai levantar até a tarde. Porque ela é para cada dia. Tome, aquele que quiser vir após mim, o quê? Negue-se a si mesmo, tome a sua uma vez por mês. A cada dia. Você tem que ficar com os olhos abertos, porque todo dia tem uma cruz para você. Sabe o que o Senhor está fazendo? Ele está anulando o primeiro para estabelecer o segundo. Ele está te colocando a você e a mim numa condição onde Ele possa aparecer. Ele aparece à medida que você e eu nós somos anulados na nossa naturalidade. Não existem situações em nós, espírito, alma e corpo. Ele quer usar essas 3 partes. Não, a alma ele vai jogar fora. Não vai jogar. A Bíblia não diz que jogou nada fora. Não tem nada jogado fora.
O Senhor quer utilizar você em espírito, alma e corpo, mas não você e eu cheios das nossas próprias liberdades, que são, na verdade, escravidões do eu. Não é? Ele quer nos usar de uma forma plena, e desde que a gente tenha esse entendimento de que somos e que vamos ser usados assim. Mas ele estabelece o princípio para ser usado. Primeiro qual é? Qual é o primeiro? Está na presença dele. Irmão, se fosse na minha presença, se fosse na presença do pastor local ou do presbítero, seria duro, hein? Mas é na presença do teu amado Salvador. É na presença dele. Segundo princípio, a cruz. Não temos como entrar em tantos detalhes, apenas mostrar um ponto. A cruz é um princípio para nos fazer cair. Quando Jesus fala para Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, a palavra escândalos no grego é uma armadilha. Ele está dizendo, você está me servindo como uma armadilha para me fazer cair. Por que podemos dizer que é um princípio da cruz? Porque quando você quer chegar a um objetivo, você precisa ter o caminho livre para chegar lá. Nós somos cheios de sonhos e cheios de objetivos, né? Então o Senhor tem que produzir uma armadilha bem na nossa frente, para nos fazer cair desse sonho, desse objetivo que cessa junto com a terra velha. Entende? Então Pedro, Jesus, a vontade de Jesus estava conectada com a cruz. Jesus precisava ir à cruz, porque a sua vontade também está conectada com a vontade de Deus. Mas Pedro é aquela pedra que se coloca na frente, que precisa ser removida. Então Pedro está sendo uma cruz para Jesus, no sentido de não permitir Jesus chegar no seu objetivo. Então ele precisa falar, Pedro, para trás de mim, ele não usa Pedro, ele usa Satanás, porque Satanás utiliza os sentimentos de Pedro para poder tentar impedir a Jesus. Então esse é um princípio da cruz. Agora preste atenção em outra coisa. Às vezes nós tomamos certas decisões na vida que nós nos aconselhamos simplesmente com ninguém. Nós simplesmente fazemos aquilo que parece bem aos nossos olhos. E depois as coisas dão errado e nós colhemos consequências. E dizemos assim, irmãos, essa deve ser a cruz do dia a dia. Não, essa não é a cruz. Essa é a lei da semeadura. Você semeou errado, então você está colhendo o que você semeou. E o que é a cruz, então? A cruz, ela não ocupa somente o aspecto negativo, porque Jesus teve uma cruz também e ele nunca pecou. Ela tem um aspecto positivo também. Ela tem um aspecto de anular você e eu ainda certos. Você está certinho, irmão. Os teus argumentos estão perfeitos. Só tem um problema. Diante dos olhos de Deus você está errado. Se você não consegue descer, você está errado. Então, você observa que a cruz tem exatamente essa finalidade. Ela nos anula não só nas questões negativas, mas ainda nas positivas. Você está completamente cheio de razão. É aí que o diabo entra, para dizer, você pode tomar essa atitude porque você está repleto de razão. Existe texto bíblico até debaixo d'água para você tomar essa atitude. Mas o Senhor está falando para você, não, isso está errado. Sua mente está galopante em dizer que isso está errado, aquilo está equivocado, mas se você for para a presença de Deus, querido, você não tenha dúvida que Ele não vai estar apenas no aspecto psicológico da sua mente, Ele vai te falar no interior que está equivocada a posição. Por isso a necessidade da presença dEle. Então a cruz anula não só os aspectos negativos, mas os aspectos positivos da nossa existência. Porque a vontade de Deus não é nos colocar certinhos, com argumentos certinhos. Não existe perfeição em argumentos certos. Existe perfeição em Cristo, na pessoa do Filho de Deus. Era Ele que deveria estar naquela cruz? Tenta raciocinar e você vai dizer não, mas era Ele quem estava lá. Porque a vontade dele não estava conectada com a sua mente, nem com a sua razão. Estava conectada com a vontade de Deus. Esse, então, é o segundo princípio que a gente precisa guardar no nosso coração. Você está fazendo parte da edificação da casa, sim ou não? Amém. Glória a Deus. Então, guarde esses dois princípios no seu coração. Presença de Deus, irmãos. Cultivar a vida com Deus. E entender que todo dia tem alguma coisa para te contrariar. Não vai para a justiça não, irmão. Não põe ninguém na justiça não. Tem crente botando um outro na justiça. Tem que tomar a cruz e deixar ela fazer aquele sinal de X nas costas. Porque quando ela está em pé faz um sinal de soma. Mas quando você deita ela nos ombros, não é? Então ela faz um sinal de X, dizendo que aquele que está carregando ela está reprovado na sua própria carne. Mas dentro dele habita o Deus da glória.
E aí é que ele é expressado. Quando um é aniquilado, é necessário que ele cresça e eu diminua. Terceiro princípio diz, e falou o Senhor. Então, no processo de edificação da casa, você precisa ter o ouvido bastante aberto, para você perceber o que Deus fala. Deus edifica naquilo que Ele fala. E o que Ele fala é aquilo que é próprio do seu Filho. Deus não fala outra coisa. No sentido mais específico, digo, né? Não posso dizer que Deus não, porque não existe isso. Deus faz tudo o que Ele quer. Mas no sentido da edificação da casa, Ele sempre fala. A igreja precisa ouvir o que o Senhor tem a dizer. Preste atenção nessas palavras. Nós precisamos ter os nossos ouvidos fechados para o que não traz edificação. E temos o cuidado de não sermos arauto do caos. Ouvimos as coisas negativas e passamos para frente. É negativo? Põe de lado. É Cristo? Ouça com carinho e com cuidado, porque isso vai trazer edificação para a sua vida. Falou o Senhor a Moisés. Deus edifica a partir daquilo que Ele fala. E Ele fala aquilo que é próprio do seu Filho. É o Evangelho. Pessoa, obra e ensinamentos do seu Filho. É isso que o Espírito Santo está aqui, inclusive entre nós, para falar o que precisa ser falado. E à medida que Ele vai falando, Ele mesmo sabe que nós efetivamente vamos sendo edificados. Amém? Mas Deus falou com Moisés, esse é o terceiro princípio, e aparece um quarto princípio. Depois Moisés vai falar com o povo. Então o texto segue assim: então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel. Um novo princípio aparece aqui, não só o de ouvir, mas à medida que ouvimos, agora também temos o que? Falar. Amém? Sempre quando estamos dispostos a ouvir, certamente teremos agora um conteúdo para... Se você foi edificado naquilo que você ouviu, quando você transmitir o que ouviu, outro vai ser edificado também. Amém? Acontece, assim como falar do Espírito edifica a Assembleia, assim como os falares que são de outros espíritos destroem a Assembleia. Então você tem que ter discernimento disso. Por isso que o primeiro princípio é estar na presença de Deus. Quando chega alguém falando alguma coisa, você fala, opa, esse não é o falar do Espírito Santo. E você precisa encaminhar esse irmão em amor, essa irmã em amor. Nós precisamos ser encaminhados. Por quê? Porque nós estamos trabalhando juntos. Nós não somos contra os irmãos, nós somos contra o diabo e os seus asseclas. Não contra os irmãos. Então o princípio de trabalhar juntos requer ouvir aquilo que precisamos ouvir e resistir o que não devemos ouvir. Com amor, com misericórdia, irmão, não propaga esses sentimentos na Assembleia que vai nos destruir. Nós precisamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Temos que ter temor e temos que guardar o nosso pé. Temos que inclusive tirar as alparcas, porque o lugar que estamos pisando é lugar santo. Fala aos filhos de Israel. Esse falar aos filhos de Israel está relacionado também à fidelidade, um outro princípio da casa de Deus. Irmão, preste atenção nisso. Deus precisa de homens e mulheres fiéis na sua casa. Por que, irmão, isso está relacionado à fidelidade? Porque Moisés ouve no capítulo 25. O que Moisés ouve no capítulo 25 é o que Moisés transmite no capítulo 35. O capítulo 25 é Deus falando com Moisés. No capítulo 35 é Moisés falando com o povo, o que ele ouviu de Deus. Irmão, quando você lê o capítulo 35, ele é uma xerox, ele é uma cópia fiel do capítulo 25. O que isso significa? Fidelidade. Você fala aquilo que crê, aquilo que ouviu, não é? Com fidelidade. Você não pode distorcer os fatos. Esse é um trabalho que o Espírito precisa realizar entre nós. Fidelidade. Normalmente o assunto de fidelidade em outros segmentos está sempre ligado a se oferta, se não oferta. Irmão, vai muito além disso. Vai bastante além disso. É a fidelidade até a morte para que a casa de Deus seja edificada. Irmãos, cada um de nós, vocês que estão aqui, por favor, ouça com carinho, cada irmão e cada irmã, todos nós somos responsáveis por nos manter nessa unidade
não só de espírito, porque é uma unidade que você não precisa manter, você só precisa guardar. Mas essa unidade de fé, de comportamento, de conhecimento do Filho de Deus, nós precisamos nos guardar uns aos outros. E esses são os princípios que nos ajudam na edificação da casa e nos guardar também. Seja fiel. Quando você vê algo que não corresponde à verdade, seja fiel com seu irmão. Seja fiel com o Senhor. Guarde o seu irmão. Princípio de fidelidade. Deus não pode contar com pessoas que não são fiéis. Como ele vai poder dar tábuas importantes, preciosas para Moisés, se Moisés não é encontrado fiel. Moisés teve um problema depois de uma reprovação, mas você sabe que lá no Novo Testamento o Espírito Santo deu testemunho da fidelidade de Moisés. Lembra de Hebreus? Lembra? Que diz que ele foi fiel, que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Você é fiel hoje e na sua fidelidade a geração seguinte é impressionada por essa fidelidade. Veja Moisés, foi fiel em toda a casa de Deus para testemunho das coisas que seriam anunciadas. Depois foram anunciadas coisas próprias do Novo Testamento. Imagina se Moisés não fosse fiel. Eu acho que o candeeiro aqui até está bacana, mas o Santo do Santo está tão escuro, eu vou botar esse candeeiro lá. Então Deus dá princípios para nós, mas nós não guardamos princípios, somos subjetivos. Eu acho, eu penso, eu entendo, até onde eu vejo, a minha fé não é por aí, e aí? Fidelidade é um princípio de valor importante na casa de Deus. Amém? Vamos fechando aqui, irmãos, seguindo aqui, vamos fechando. Diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta, estão acompanhando aí? Amém? Uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Deus precisa sim das nossas ofertas, das nossas participações responsáveis. Porque a oferta aqui no Antigo Testamento vai de algumas questões para alguns móveis. Mas no Novo Testamento nós mesmos somos a oferta e tudo aquilo que temos. Por isso que ele fala de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. E aqui tem dois princípios, mencionamos um pouco disso na vez passada. Primeiro princípio, Deus fala a todo Israel sem fazer acepção de pessoa. Diga a Israel. Não tem assunto aqui de uma classe especial. O assunto não é esse. O assunto é a todo Israel. Ele não está falando aos vencedores. Ele está falando a todo Israel. O que ele quer dizer com isso? É o princípio de que aquilo que Deus fala na sua palavra é para todos os seus, sem exceção. Porque Deus quer um corpo. Ele não quer um homem espiritual, nem uma mulher espiritual. Ele quer um corpo para a sua morada em espírito em plenitude, para a sua expressão e etc. Um homem, 2, 3, 10, temos 20, mas não vai ser suficiente. Então ele tem que falar a todo Israel. A palavra é para você, irmão, é para você, jovem. É para você, mais velho. Ah, mas irmão, já estou passando o bastão, mas não passou o bastão ainda, então ainda é contigo. Tem gente que fala, irmão, já estou muito velho para essas coisas. Meu Deus. O outro está muito novo, o outro está muito velho, o outro está mediano, está trabalhando. E quando é que a gente vai ter a casa de Deus, então? Então é para todo Israel, para todos nós. Agora, irmão, segue o seguinte princípio que está ligadinho a esse. Ele fala assim, de todo homem, a palavra é a todo Israel, mas somente os homens, genericamente falando, que aqui estão incluídas as mulheres. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Então a palavra é a todo Israel, mas Deus só vai colher a oferta daquele coração que é voluntário. Se você não é voluntário, irmão, não faça nada sem voluntariedade. É um princípio da casa de Deus. E a exortação nessa manhã para nós é: seja voluntário. Seja voluntário por essa causa que Deus deu com seu próprio preço de sangue. Seja voluntário. A palavra é a todo Israel. Mas quem Deus vai aproveitar desse Israel? Quem Deus vai aproveitar? Aqueles que se moveram com o coração voluntário. Amém? Todos vamos estar na eternidade. Mas o assunto de reino, vocês estão bem cientes disso. Não são todos que participam. Participa do reino os que apresentam coração voluntário. Participam do reino pessoas que são fidedignas aos modelos ou ao modelo que lhe será confiado. Pessoas que se preocupam sim de que Deus quer ter uma casa e pagou o preço de sangue para tê-la e tem todo o direito por isso.
E se Deus quer, eu estou aqui para cooperar com Ele nisso. Amém? E para cooperar com Ele isso, eu vou precisar passar por processos desagradáveis na minha vida, mas Ele passou por coisas muito piores do que eu. Então eu quero sim tomar a cruz, quero negar a mim mesmo, as minhas razões, as minhas ideias, manter essa unidade, manter esse um só homem para que a gente possa avançar junto nesse propósito. Coração voluntário. Voluntariamente diz, dele tomareis a minha oferta alçada. Agora olha os materiais que ele vai pedir. E esta é a oferta que tomareis dele, ouro. Ouro fala de divindade, irmão. É o material mais precioso, é o metal mais precioso que temos na terra. Fala da natureza divina. E depois ele fala prata, porque essa casa tem que ter ouro, porque é o primeiro material que tem que ser pedido. Aqui está o princípio, preste atenção. Não é uma questão da gente dar o que a gente quer. Você oferece o coração voluntário, o senhor, tá bom, você já é voluntário. Muito obrigado, filho. Que bom que você é voluntário. Agora eu vou dizer para você o que é que você vai dar. Você vai tocar bateria. Ah, irmão, isso é fácil. Ah, você vai tocar guitarra na casa de Deus. Olha, você vai passar um paninho nas cadeiras. Parece uma coisa, não é, irmão? Mas isso são coisas que não são feitas apenas na terra, elas são feitas na presença do Rei. Quando você passa um pano numa cadeira, você não está fazendo qualquer coisa. Nem o Barack Obama tem mais profundidade no que ele faz do que você está fazendo agora. Você está fazendo na casa, você está cooperando com a casa, você está edificando a casa. Está vendo que ela está cheia de princípios? Repleta de princípios, não pode ser nada de qualquer maneira, nada. Senão não glorifica a Deus. De qualquer maneira, as coisas que a gente faz, oxalá o Senhor nos livre dessas coisas, de fazer de qualquer maneira. Queira Deus tenhamos realmente de fato, assim como Deus tem um arquiteto ao lado, também tenhamos o projeto arquitetônico de Deus diante dos nossos olhos com muita clareza, para que a gente possa fazer isso aqui eu não faço. Não faço por quê? Por causa desse projeto aqui. Está aqui o projeto de Deus. Deus não muda, Ele é imutável. Isso é algo que Ele já fez antes da fundação do mundo. Você acha que Ele vai mudar agora por causa de mim? Ah, o Roger tem essas características, eu vou encaixar ele. Não existe. Por isso a necessidade da cruz, de negarmos a nós mesmos. Às vezes eu quero fazer coisa, mas Deus não me deu para fazer, e entra em áreas e acabo trazendo problema para os irmãos. Esta é a oferta. Primeira, ouro, divindade, Deus. Esse é o assunto. A casa de Deus é edificada com ouro. São materiais que estão relacionados ao próprio Cristo. Prata, que maravilha, fala da redenção, porque essa casa tem redenção. São os filhos, são os redimidos. Aqui fala, na minha tradução, aqui fala cobre, mas também bronze, a tradução, porque fala da obra do Espírito Santo, está relacionado a essa casa. O Espírito Santo está obrando nessa casa, está trabalhando, fazendo a parte dele. A nossa parte é falar sim, Senhor, amém, amém, amém toda hora, sim, amém. E ele vai fazendo, e você vai olhando e vai vendo os avanços. E vai glorificando, e vai dando graça, e fala, amém, Senhor, muito obrigado. E vai assim. E pano azul, porque às vezes nessa casa, eles tinham roupas compridas e eles bordavam bem na borda daquelas roupas compridas, eles bordavam esse pano azul, o povo de Israel. Não tem como entrar em detalhes por causa do nosso tempo, eu quero passar a palavra para o Gerson. E toda vez que você vai caminhando nessa casa, começa a acontecer algumas coisas desagradáveis e você começa a baixar a cabeça aos pouquinhos, começa a desanimar um pouco, né? E você vai desanimando, e quando você desanima já quase por completo nessa caminhada no deserto, assim como o povo de Israel, estou fazendo a figura, a analogia dos dois povos, quando você baixa a cabeça, você encontra o azul, para você lembrar que você não está aqui para baixar a cabeça, você está aqui para olhar para o que é celeste, para o que é o azul, para aquilo que Deus tem te chamado. Você não pode desanimar agora, os 45 do segundo tempo. Que história é essa? Não podemos fazer isso. À medida que a sua cabeça vai baixando, lembra-se que você vai se deparar lá na borda do seu vestido, tem lá uma faixa azul para você lembrar do celeste e voltar os seus olhos para o propósito eterno de Deus. E aí ele segue, pano azul e púrpura, que fala da realeza, porque essa casa tem um rei. Não é? Porque a finalidade de Deus é edificar a casa para introduzir a igreja no reino. Então tem um rei, porque precisa ter súditos. E nós somos os súditos, não é? E a esfera desse reino
é a esfera do rei. Onde está o rei, está o reino. Muitos irmãos já tentaram fazer muita diferença entre a igreja e o reino, a igreja e o reino. Irmão, o que é o reino? O reino é a formação de Cristo no corpo de Cristo. À medida onde estiver Cristo, aí está o reino. Cristo está entre nós? Amém. Oxalá esteja, não somente no nosso espírito, mas formado na nossa alma, ganhando o nosso coração. Porque está às vezes no nosso espírito, mas eu estou cheio de vontade, tenho as minhas próprias razões, tenho meus entendimentos. Então é aquela semente que está lá dentro, mas não tem expressão. Por isso o princípio de negar a si mesmo. E aí, realeza e carmesim e linho fino, que fala que essa casa tem o quê? As obras justas, né? As obras de justiça dos santos, está lá no Apocalipse, capítulo 19. Aquela mulher que está vestida, não é? Como é que ela está vestida? De linho finíssimo. E diz lá o que é. O que é o linho finíssimo lá? Os atos de justiça dos santos, ou seja, bom comportamento adequado, segundo Cristo. Andar conforme a vocação com que foste chamado, vestes apropriadas. Irmão, eu pensei que era ir na reunião geral, dar um glória a Deus bem alto, depois voltar para casa. Também faz parte. Mas olha quantos princípios estão aqui que nós temos que ter em conta. Deus não quer somente a nossa alegria, irmãos. Deus não está trabalhando para a nossa alegria é consequência. Deus está trabalhando para edificar o seu filho nessa casa. E aí nós ficamos alegres por isso. Mas imagina se estamos alegrando com outras coisas. Será que nós estamos nos alegrando com os cânticos? Porque os cânticos não é para a nossa alegria. Os cânticos é para subir para as narinas dele. O cântico que você deve cantar não é o que agrada a você. Você está cantando para você? Você tem que cantar para agradar ele. Então você tem que ter percepção espiritual do que agrada a ele. Ah, mas esse cântico foi tão bem na semana passada, mas essa semana o Espírito mudou o cântico. Então você tem que estar na presença dele para saber que houve mudança. Não te preocupe com a tua alegria. Isso é a teologia da prosperidade. Preocupa-te assim, ó Senhor, tu tem glória nisso que eu estou fazendo? O seu coração de alguma forma está alegre pelo que eu estou fazendo? Se ele falar assim, tenho, filho, aí você vai ficar alegre. Agora é a verdadeira alegria. E pelos de cabra. Ah, irmão, agora essa casa tem pelos de cabra. Agora não deu certo. Porque pelo de cabra na Bíblia não é uma coisa boa. Cabra fala do pecado, fala do diabo. Mas, irmãos, esse pelo de cabra, no tabernáculo, você tem várias cobertas, porque é assim que Deus faz. Deus não varre nada para debaixo do tapete. Irmãos, nossa carne não melhorou em nada. Mesmo depois de crente, a nossa carne não melhorou nada. Por isso que ele nos colocou nele, porque na carne nada aproveita. Então, existe fraquezas, debilidades, Deus sabe disso. Por isso que está aqui o princípio de que existem pelos de cabra. Mas mais do que pelos de cabra, existe uma outra cortina de peles vermelhas, de peles tintas. Está aqui, vamos ler para ficar no texto. Peles de carneiro, tintas de vermelho. Então, o que acontece? Haviam 3 camadas. Essa primeira camada é de pelos de cabra, ou seja, na casa de Deus ainda há debilidades humanas relacionadas a isso. Mas depois dessa cortina existe uma outra cortina, que é o quê? De peles de carneiro, tintas de... O que quer dizer isso? Ah, irmãos, que ainda que somos pecadores, estamos cobertos pelo precioso sangue de Cristo. Então, cuidado com as acusações do diabo. Estamos cobertos pelo sangue de Cristo. Porque sabe por que esse princípio está aqui? Porque Deus sabe que quase sempre muitos dos seus filhos são acusados na mente. E você precisa ter consciência da efetividade do sangue. Que se por um lado você peca, não é? Se por um lado você erra, por outro lado ele se sacrificou por você. Você sempre pode voltar para um novo começo e dar continuidade ao processo. Amém? Você não pode ficar, mas agora aí, irmão, já 340 e já nem lembro mais de tantas vezes, irmão. Se você sempre fizer o caminho de volta, entendendo esses 2 princípios, não é? Pedindo ao Senhor que te ajude, que te restaure, que te condicione, que te perdoe,
Sempre. Peles de carneiro, pelos de cabra, mas peles de carneiro tinta de vermelho. E por último, peles de texugo, que era um rato grande que andava no deserto, que chamava-se texugo. E se você olha esse tabernáculo ao longe, você fala, nossa Deus, mas que rato enorme é aquele? Que eram peles de texugo, era a última coberta do tabernáculo. É para dizer sim que por fora parece sem aparência nenhuma. Não há nenhuma aparência. Por isso que a igreja, por isso que sempre insisto nesse ponto, não é a manifestação da igreja, é a manifestação de Cristo nela. Por isso que por fora alguém olha e fala assim, mas em carnaval, a camada passa na rua com um bloco aí, olha para cá, e esse pessoal está reunido cantando, um carnavalzão desse aqui. É porque por fora é pele de texugo, não tem aparência. As pessoas não conseguem encontrar a realidade. Mas dentro habita o Deus da glória. O Deus da glória habita dentro da igreja. Por fora parece, não é que seja, parece um rato, mas por dentro está o Deus da glória. Último ponto, e aí terminamos. Vamos pular então, porque não temos como ver mais detalhes. Versículo 8, que é importante. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Quem vai fazer esse santuário? Quem vai fazer esse santuário? Quem? Ih, irmão, está sem convicção. Quem vai fazer esse santuário? E me farão. Quem é que vai fazer? Nós. Nós com quem? Com nós? Nós com quem? Nós com ele. Ele em nós e nós. E me farão. Está vendo aqui o princípio? Quem é que faz? O presbitério. Coitados. Eles não vão conseguir fazer sozinhos, eles fazem a parte que cabe a eles. Quem faz? Aquele irmão espiritual. Também não faz. Aquela irmã, tem uma irmã aí, que se você ouvir 5 minutos, você vai ficar estarrecido. Ela não vai fazer. Por quê? E me farão um santuário, e habitarei no meio dele. Chama-nos a todos com essa responsabilidade de fazer. Irmão, coloca essa responsabilidade no seu coração. Você foi chamado para fazer junto com os outros. Amém? E me farão. Amém? E o último princípio que aparece aqui, eu pulei vários aqui. Conforme, versículo 3, conforme tudo o que eu te mostrar para modelo. Medite profundamente nessas palavras. Existe um modelo, uma oikonomia, ou melhor dizendo, uma economia. A economia de Deus, o modelo estabelecido por Deus. E nós estamos vendo os vários princípios desse modelo. Ele diz, e me farão, conforme tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo o farei. Esse é o último princípio maravilhoso que aparece na casa. De observarmos o modelo. Irmão, não faça nada na casa de Deus sem observar o modelo. Termino com essa expressão aqui. A primeira coisa que nós devemos fazer na presença de Deus é perguntar o que Ele quer. Primeira coisa. Nunca chegue na presença de Deus sabendo o que deva fazer, porque você e eu, nós não sabemos. Quando Ele disser para você o que Ele quer, faça uma segunda oração. Senhor, de que maneira devo fazer? De que maneira devo fazer? A primeira está relacionada à sua submissão e o seu coração responsivo a Deus, se colocando a Ele de maneira voluntária para querer ouvir o que Ele quer te dizer. A segunda coisa, a segunda pergunta, tem a ver com os cuidados que você tem com o modelo de Deus. Senhor, de que maneira devo fazer? Porque não é só Ele te dizer o que você tem que fazer, você precisa saber como fazer. Como devemos fazer? Está relacionado ao modelo. O que devo fazer? Está relacionado ao coração voluntário. Amém? Que o Senhor nos ajude nesse pequeno tempo de comunhão com a palavra e que a gente possa guardar esses princípios. Amém? Será que poderemos lembrar de alguns pelo menos? Primeiro, na presença do Senhor. O segundo, a cruz não é maldição, a cruz é bênção. Amém? É bênção. Terceiro, ouvir o que Ele tem a nos dizer. Não é? O quarto, transmitir exatamente o que ouvimos, ou o aspecto da fidelidade. O quinto, mas se ficar esses 4 já é alguma coisa. Irmãos, obrigado pela paciência de vocês. Bendito seja o nome do Senhor.